Vamos lá, retornando com Tadeu Ol, ser terapeuta. Deixa eu colocar aqui já. A Elza, todo mundo entrando. O Tadeu também entrou. Estou enviando, Tadeu. Tá aguardando, Tadeu. Agora vai! Olá, meu querido! Que saudade de você! Consegui. Você conseguiu, né? Bem-vindo, Tadeu, bem-vindo. Tá me ouvindo bem, Tadeu? Tudo bem, vocês. Você. Tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo te ouvir, sim. Então, tá bom. Tadeu, então seja bem-vindo. Hoje vamos falar aí desse tema, né? Ser terapeuta. Eu falava Uhum. na transmissão anterior, Tadeu, desse terapeuta de alma, né? Desse terapeuta de essência, do ser terapeuta que tem dentro de todos nós, não só desse profissional que atua com as terapêuticas, mas esse ser dentro de nós que também é um terapeuta. Quero ouvir você um pouquinho, Tadeu. Ouvir você é sempre tão bom, né? Obrigado. É, você recentemente fez uma live em que falavam do direito sistêmico, não foi? E que, o quanto que essa leitura sistêmica está entrando no campo do direito e, na verdade, entrando na pedagogia, entrando nas empresas, né? Na verdade, do que estamos falando é desse revelar da essência de todos nós, né? Mesmo nos ambientes leigos, né? Nos ambientes laicos, da empresa, do direito, da saúde também, porque não, né? Porque uma pessoa, quando adoece, ela está com o físico doente, né? Mas atrás dessa pessoa, desse corpo que manifesta uma doença, tem um ser que está dizendo alguma coisa com a doença. Então, quando a gente fala do ser terapeuta, em todos os ambientes, nós estamos falando de desenvolver essa capacidade, essa habilidade de ver essa essência que está por trás das manifestações das pessoas, né? Chegou um fone aqui para mim, vamos ver. É, Tadeu, e cada vez eu me convenço mais, as nossas doenças, elas não são só físicas, né, Tadeu? Elas vão para o nosso corpo físico, porque o corpo é o nosso templo sagrado. É Mas a verdade. grande doença é a dor que nós carregamos, né? Nos Sim, reconectarmos com essa dor primária, essa dor essencial, com as nossas vulnerabilidades nesse processo de dor. Ontem eu fiz uma meditação, fiz um trabalho bem forte de meditação e me veio muito assim o quanto as nossas dores elas são valiosas, né? O sim. quanto é preciso esse olhar que você tanto fala no módulo Ser Terapeuta, esse olhar amoroso para os nossos processos, esse acolhimento. Mas ter a coragem de entender, de mergulhar, de ir profundo, né? Nós precisamos ter essa coragem também, né? Ontem eu conduzi uma meditação chamada meditação do coração, do trabalho, do profissional e do coração, né? Então, na nossa vida profissional, se a gente for fazer uma história, uma revisão, tem momentos de grande fracasso. Todos nós fracassamos muito em nossa carreira profissional, nossa caminhada profissional. E a gente tem uma tendência natural do ser humano de pôr isso embaixo do tapete, de deixar essas lembranças em um cantinho bem escondido.
como fazemos com todas as lembranças negativas em todas as áreas da vida. Mas, como você disse, os acontecimentos que nós rotulamos como negativos, né, inclusive as doenças físicas, são, na verdade, mestres, né? Eles estão nos trazendo algum aprendizado, nos trouxeram algum aprendizado. E quando eu consigo parar de resistir a isso, e eu integro isso no meu ser, é óbvio que nós não estamos falando de, eu gosto do sofrimento, né? Não é isso. Mas integrar essas situações negativas da vida, os acontecimentos não tão bons, como lições de aprendizado do nosso ser, da nossa essência, que está visitando esse corpo justamente para fazer esse aprendizado, né? Exatamente. Lembrando um pouquinho... lembrando aquela frase conhecida do Teilhard de Chardin foi um padre católico muito avançado para os tempos dele, e ele falava: nós somos um espírito habitando um corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito, não. É um espírito que habita este corpo para fazer uma trajetória de aprendizagem, né? Sim. Então, quando falamos do olhar terapêutico, ele deve começar esse olhar com a gente mesmo, né? Hoje, eu sei que nós estamos falando para muitos terapeutas que nos assistem aqui, mas eu tenho falado também que é uma ousadia muito grande você ser um terapeuta, né? É preciso ter coragem, né? E a coragem primeira é de você olhar com esse olhar de integração para você mesmo, para que você possa ter pertinência para depois facilitar um processo para o outro dessa natureza, né? Então, aquela pergunta, né, que a gente faz, mas o cliente, ele traz muitas vezes questões minhas, né? Então, o cliente de terapia, o cliente sempre traz questões tuas, né? E você precisa O cliente, sempre... o amigo. Eu fiz uma vivência ontem tão linda, e eu cheguei conversando com a minha mãe disse assim: nossa, aconteceu isso, isso e isso, e o passarinho pousou, e minha mãe me contando uma história, e aí até mostrei, né, depois. E uma paciente minha de São Paulo me mandou um beija-flor maravilhoso antes de começar a live. E aí eu brinquei, se a gente contar a história e mostrar para alguém, vai achar que nós somos tá todo mundo louco. Mas assim, o que isso revela da minha história, do meu momento, do meu ciclo, né, Tadeu? O meu ciclo, às vezes a gente termina um atendimento com o paciente e você fala assim: nossa, meu Deus, isso foi para mim também. É sempre pra gente também, né? Sim, é sempre pra gente, né? Os nossos companheiros, esposo, namorados, né? Os nossos clientes também, né? Donos de negócio, né? Pessoas que têm o seu próprio negócio, executivos, né? O meu colega de trabalho, aquele chefe chato, que eu tenho uma rejeição terrível a ele, ou o contrário, aquele funcionário meu que não aguento mais ele, sempre trazem para mim aspectos de mim mesmo que eu preciso olhar para isso, porque é muito mais fácil ficar resistindo, né? Jogando para o outro, né? Não, essas pessoas estão trazendo para mim aspectos meus que eu preciso olhar, né? São representantes do meu campo, né? São representantes, né? Sim. Não estariam na minha vida, né? Não estariam na minha vida. Exatamente. Eles fazem parte da minha vida. E tudo chega para a gente tecer essa coxa, né? Eu gosto muito dessa coisa. A gente vai unindo os retalhos, vai unindo, e aí no final você tem uma visão. E que bom que a gente tenha coragem de fazer o processo. Você sabe, Tadeu, você gosta muito do Jean Yves, né? Assim como eu. O Jean fala das depressões iniciáticas. É maravilhoso, né? E ele fala das depressões iniciáticas, né? De processos profundamente caóticos,
difíceis, ciclos que se fecham, para revelar algo profundo sobre a sua evolução, sobre a sua trajetória, né? Isso é muito bonito quando a gente consegue entender, porque é aí, sim, vai ficar gravado, porque é aí que nós conseguimos fazer o salto quântico, esse salto evolutivo que a gente tanto deseja, Sim. né? Sair de uma etapa e ir para um outro degrau, né? Para um outro patamar. E quando é que termina isso? Né? Não termina. Né? É um processo. E querer o processo, abraçar o processo, sem ter a expectativa de que vou chegar lá, né? Apenas pelo amor ao processo. Né? É preciso um ato de coragem, um ato volitivo muito forte. Né? É um ato de querer a vida. Né? Eu quero a vida, porque ela me permite essa viagem. Né? Tadeu, eu tenho percebido muito nessas nossas trocas, essas partilhas, né? Eu mais e o Tadeu já somos amigos há quantos anos, hein, Tadeu? Não, não, Deixa não! para lá. Acho que perto de 30 anos. É verdade. Perto de Tadeu, 30 seu anos. volume está baixo. O que você está fazendo que seu volume está baixo? Ah, peraí, vai melhorar. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Para mim, sim. Então, eu fico pensando assim, que o que nos afasta, às vezes, da coragem de se jogar no processo, porque aí você precisa ser ousado, né? Esse terapeuta tem que ser, esse terapeuta dentro de nós, ele sempre vai nos conduzir para a experiência necessária, a experiência iniciática necessária. Mas o quanto nós nos distanciamos desse processo quando vem o julgamento, né? Quando a gente fica preso no julgamento, não é, Tadeu? É muito pesado esse julgamento assim. Isso é para mim, isso não é, isso é sofrido, isso não é. Eu tenho coragem, eu não tenho. O bom e o ruim, não é? Ontem eu Isso. perguntei para um paciente meu, ele falou assim: não, não, não. Ele estava atendendo ele online, né? Ele disse assim: não, não, não. Mas a minha esposa tá errada. E eu achei muito engraçado. E ele falou: mas a minha esposa tá errada. E aí eu olhei para ele e falei: de que lugar você está me falando isso? Eu preciso que você descubra. Feche os olhos e sinta. De que lugar você fala isso? Que a sua esposa está errada. E daí ele começou a chorar. E ele falou: nossa, eu me lembro do meu pai chegar em casa e brigar com a minha mãe e dizer: você está errada, você não fez isso, você não fez aquilo. Eu estou reproduzindo as dificuldades dele. Eu falei: e isso ainda é secundário, porque se a gente for aprofundar na história, você vai encontrar outras camadas. Isso é só uma pontinha. Mas se a É a gente. porta. É uma É porta. uma porta de entrada. É É uma uma porta de porta de entrada. Não entrada, é? né? E se você for Bom, aprofundar, você vai encontrar outras possibilidades. Então, não é certo nem errado. E aí, não é nem falar não é certo nem errado. Eu lembro muito do Avatar, né? O que é para sim, você? Porque se para mim é uma coisa e para você é outra, tudo bem? tá tudo certo. Não sou eu que vou te Tá tudo certo. mudar ou te dar a resposta, não é? E É. eu achei bem legal. Então, assim, o quanto esse julgamento que nós fazemos de tudo e de todos limita a nossa experiência real. E você tem falado bastante, eu tenho acompanhado algumas lives suas, e o quanto que a criança, né, a criança lá embaixo, né, lá com 5 anos, né, o quanto ela já fazia julgamento. Obviamente, uma criança faz julgamento sem perceber que está fazendo julgamento, ela está tomando partidos, ela está apontando, criticando e tomando decisões do tipo: não serei como este homem, ou não serei como esta mulher, papai tá sendo X com a mamãe, né? E essas decisões da criança, elas vêm para a vida adulta, né? E nós operamos a nossa vida adulta
com esse arcabouço de decisões, de julgamentos, né, de críticas, né, feitas lá de trás, né? Então, esta é uma bela porta de entrada, mas é preciso entrar na casa, né? A percepção de que nós estamos atuando com um arcabouço de crenças já defasadas, né, que vieram lá de trás, e vamos lembrar, né, 95% das pessoas sequer passa por essa ideia, né, de que aquilo que eu estou professando como verdade hoje, e professando em termos de ações, né, e isso, na verdade, veio lá de trás, né? A maioria das pessoas, elas estão muito longe disso. Mas aquelas que estão vindo, que estão fazendo um processo e que chegam nessa percepção, né, essa é a porta de entrada, mas é preciso entrar na casa, é preciso ir lá dentro. Porque a gente encontra muito isso na terapia, né, como terapeutas, tem pessoas que ficam muito tempo nesta dor da criança. No processo terapêutico dela, ficam, né? É óbvio que a gente precisa, como facilitadores, acolher isso, né? Acolher essa dor, tudo, mas é preciso transpor essa dor e ver a origem verdadeira disto, né? Que é um ser que veio para esta vida manifestar algo, né? Algo espontâneo, algo que só ele pode expressar, né? Então, é isso que a gente tá falando, né? O Carl Roger, ele fala... O Carl Roger, eu tenho relido, ele tem um livro maravilhoso, a Presença do Ser, a Arte de Ser Terapeuta. Não, eu não me lembro o nome do livro do Carl Roger agora. Tornar-se Pessoa. Tornar-se pessoa. Tornar-se Pessoa. Esse livro incrível, e é incrível, em 1946, você vê, nós estávamos, ele já terapeuta, mas em 1946, ele faz certas colocações que são muito pertinentes ao que a gente fala hoje das psicoterapias. Só que em 1946, e ele diz assim, quanto mais, eu cheguei à conclusão que quanto mais eu, como terapeuta, consigo manter uma relação livre de juízo de valores, mais para com o cliente, mais eu permito que ele descubra por si mesmo que ele é o centro da responsabilidade da vida dele. Então, nós também, como terapeutas, é óbvio que nós temos que estudar e ter um arcabouço teórico para sustentar a nossa ação terapêutica, mas nós também precisamos ter esse movimento, paradoxalmente, esse movimento de abrir mão do julgamento para com o cliente, porque senão eu prendo ele também nesta dor eterna, né? Eu tenho falado bastante disso, Tadeu. É sair da criança ferida para a criança divina, né? É linda essa expressão. É sair da criança ferida. Como é que eu posso fazer a travessia da criança ferida para a criança iluminada, divina, que acolhe tudo? Porque essa experiência que você diz, deixar o que é do outro se revelar, sem interferir, Isso. né? O que é do outro, eu mostro o que ele vai fazer com isso. E muitas vezes na constelação a gente mostra mesmo, né? Bastante. Sim. Que também é o nosso contrato terapêutico, revelar, né? Mas o que ele vai fazer com tudo isso, onde isso vai encontrar espaço dentro dele, se vai encontrar ou não, a gente deixa com ele, né? Autoriza que ele passe. E já que você falou das constelações, eu tenho refletido muito sobre o que é essa experiência trazida pelo Hellinger e por outros gigantes, né, da constelação. Mas o que é o que é isso, né, que também se difunde numa velocidade grande, né? Eu acho que talvez a maior contribuição que as constelações trazem para nós, e quando eu digo nós consteladores em todas as áreas, como na área do direito, nós pedagogos sistêmicos, né? Enfim, administradores de empresas, é trazer a importância da presença, desta presença
serena, sem julgamento, que permite que um campo se manifeste. Esse talvez seja o principal papel de um facilitador, de um constelador, né? Estar na presença serena em que o outro, então, se revele para ele próprio, porque a vida não propicia muito isso. Então, eu fico assim, imaginando como deve ser bom, né, para um funcionário, para um colaborador, estar recebendo uma orientação ou fazendo uma reunião com um administrador, com um dono de empresa, que tem esta presença já desenvolvida, consciente, né? O quanto que um diretor de empresa, um professor, ele pode facilitar ao outro esse revelar-se para si próprio. Então, nesse sentido, somos terapeutas, né? Somos facilitadores, né? Facilitadores que facilitam ao outro esse movimento, esse revelar-se para si próprio, né? Uhum. Por incrível que pareça, parece mais difícil do que... Livro do Miklos. É mais... Tô pedindo um livro aqui para Eli. Tem um livro maravilhoso do Miklos. E eu acho que está lá na cama. E aí eu pedi para ela buscar, que fala um pouco disso que você está falando também. E nesse sentido a gente tem uma gratidão enorme pelo Hellinger, né? Por tudo que ele produziu, por tudo que ele nos revelou, né? Ele nos fez também, ele fez com todos nós essa facilitação também. A gente descobriu de repente, nós facilitadores, que esta presença ela é curativa, né? É óbvio que outros já vinham falando nisso, já falavam nisso, mas as constelações elas acabam nos ensinando numa praxis assim tão fluida, né? O quanto que essa presença produz transformação, né? Nas pessoas. Então, a gente fala, né, que aquela conversa sistêmica é o principal de uma constelação, mas, né, a conversa sistêmica, onde você acolhe o cliente e permite ele expor, mas da conversa sistêmica também a presença a grande chave, né? Você estar presente. Então, você faz uma pergunta, na presença é completamente diferente de você fazer uma pergunta para a pessoa no mental. É completamente diferente, né? É o meu eu superior conectado, de fato, ao eu superior desse campo, né? Que é a grande alma que o Bert Hellinger fala tanto. Tadeu, aqui chegou o livro. Essa semana, eu terei a honra de entrevistar o autor desse livro, que é um grande terapeuta, e a gente está falando exatamente desse tema, né? O terapeuta. Então, gente, quem quiser ler, fazer uma leitura legal, esse livro é maravilhoso. Ele traz dentro de uma proposta iniciática, de terapias iniciáticas mesmo, transpessoal, dentro de uma visão transpessoal, ele traz todo esse processo que vai se revelando, né? E essa semana ele estará aqui comigo, ele vai ser um entrevistado. Nós vamos entrevistar. Nós estamos montando a agenda hoje, mas a semana que vem vai ser dedicada assim, a todas as práticas terapêuticas. Inclusive, nós teremos a Ingra Liberato, que ela é atriz, né, e tudo, e ela vai falar um pouco do processo dela. Ela é uma pessoa bem ligada ao xamanismo. Ela vai ser uma das entrevistadas. Nós teremos o Edivan, lá de Salvador, que vai falar sobre a ayahuasca. Né? Então, essas pessoas têm dúvida, isso é bom, isso não é, isso é coisa do diabo, não é, eu vou pirar, eu vou enlouquecer, eu vou surtar, né? Ó, o Miklos Burger, o nome do autor. Então, Tadeu, eu vou te mandando também para você nos acompanhar essa semana. E você começou a semana falando disso, ser terapeuta. Sim, então eu abri, né? Que bom, eu Abriu. fico feliz.
Só podia ser você. É, é, é. É, me veio agora que quando a gente agora ouvindo, né, que eu acabei abrindo uma semana terapêutica, né, dos terapeutas e não houve muita programação da nossa parte, né, Não, mas eu para confio variar. tanto, né? Quando a gente se entrega ao processo, eu confio tanto que Sim, eu vi a sua resposta de madrugada, né? Mas eu é, sabia que a gente estava conectado de alguma maneira. sim, Essa sim, conexão daquilo que a gente quer semear, né? Acho que a gente tem um pensamento muito parecido nessa semeadura. Fazer cada vez mais essa conexão pela essência de verdade. E eu me recordo isso. muito, Tadeu, quando você tocou o meu processo individual, quando a gente ficava debruçado, né? Lendo Terapeutas de Alexandria. Sim. Ali foi um processo muito forte, foi quando eu fui para a Unipaz, foi quando eu fui participar do CIT, né? Fazer a formação em psicologia transpessoal. Então ali foi para mim, e tem Maravilhoso, muito Roberto Cremo. Roberto Crema, que eu amo tanto. Maravilhoso, maravilhoso, Roberto Cremo. Como é que eu falava, Tadeu? Como é que eu Não falava me do Roberto lembro, Crema? não me lembro. Porque... Maravilhoso, Não, maravilhoso. ele é maravilhoso. Ele É. é maravilhoso. É. E o Moacir Amaral, como é que a gente falava? Que bom. Então, exato, exato. O Moacir é um querido, né? Ah, E quando era muito interessante, porque eu fazia terapia com ele, né? Fiz um bom tempo, eu tenho uma gratidão enorme a ele, ao processo que ele me facilitou. Mas às vezes eu chegava lá na terapia e começava a falar a situação está horrível, clientes não estão me pagando, eu estava fazendo uma transição de carreira muito difícil, né? Eu sou engenheiro de primeira formação e eu tinha uma empresa que fracassou, aquela história toda, e com dívidas, filhos pequenos, né? Nossos filhos eram pequenos, então eu chegava para a sessão e acho que era 15 minutos, né? Só reclamando, né? Só desabafando, né? E o Moacir, com aquela presença que ele tem dele, né? Com o acolhimento que ele faz, é tão lindo. Aí ele olhava para mim, quando eu acabava, ele falava: que bom, né? Que bom que tudo isso vem, né? Eu queria matar ele. Falei: como tá bom, né? então, Como que tá bom? eu falava, o que, que o Tadeu tá enfiando o dedo aqui? É, E aí eu olhava para o Tadeu e estava lá em êxtase, terapeutas de Alexandria. E eu falava, mas que merda, não tem nada bom. não tem nada bom. E acho que aí traz uma outra frase que eu falo bastante, e nesse momento eu estou lembrando de uma querida que se chama a Cris Rara, ela passa por um A momento Cris, difícil. gosto muito Cris dela, Rara, você conhece ela, conheço. ela perdeu a mãe agora recentemente e o pai está adoecido, imagina, ela é filha única, né? E às vezes a gente troca umas mensagens, né? E aí, então, ela é uma pessoa maravilhosa e depois ela fala, ela desabafa um pouquinho, está muito difícil com o papai e tal. E depois ela coloca, mas como você sempre disse, tudo está certo, né? E essa era uma frase que a gente falava, muito fala ainda, né? Não, tudo está certo, né? Tá tudo certo. Está tudo certo. Não quer dizer que tudo é agradável, não quer dizer que eu adoro estar sofrendo. Não, mas é que em algum nível de consciência que talvez eu não compreenda agora, né? Isso tem um sentido, isso faz um sentido. E o meu papel é talvez navegar nessas dores, nesses momentos, para chegar no maior de mim, né? Não no menor. Ah, É, que bom, né? Como diz o que Moacir. bom! E aí, Tadeu, quando você fala da presença, é assim, quando eu me conecto com essa presença que não precisa julgar nem excluir, que de fato Uhum. se abre, né, para esses mares aí, é uma presença amorosa, né? É uma Sim, presença amorosa. Não precisa ser uma presença sofrida. E essas conexões, igual eu falei a princípio, né, da coxa de retalho, é assim,
Quem chega nesse momento para revelar algo sobre mim mesmo? Chega o Tadeu, chega o Moacir, chega a vizinha, chega a paciente que manda o colibri, não é? Se a gente está, você fala uma palavra, desperto, você falou uma palavra em inglês para desperto. Se eu estou desperto para esse Awareness. algo, isto, isso. Se eu estou desperto para esse algo maior, eu consigo ser um grande facilitador dos meus processos, né? O Osho, maravilhoso Osho, né? Ele fala que se você estiver atento, uma pedra te desperta. Você trupica numa pedra, você bate a cabeça num poste, né? E isso faz você despertar. Se você estiver atento ao processo. Se você estiver desatento, pode vir o Eckhart Tolle na tua vida e você vai achar uma babaquice. Pode vir o Deepak Chopra, né? Você pode estar na presença dele e não vai acontecer nada. Tem uma frase que eu uso há muito tempo, né? Algumas pessoas teimam em me chamar de mestre, né? E tudo bem, eu acolho com carinho, né? Mas eu falo sempre que não existe mestre, existe discípulo. Porque, veja, e eu estou falando com muito carinho porque eu tenho os meus mestres. Eu tenho aqueles que são referências para mim. E isso é importante para mim. As referências, os seres que estão nessa terra ou passaram por essa terra e que são minha referência. É para eles que eu olho. Então, eu sou discípulo. Agora, talvez eu seja referência para outras pessoas, mas isso é uma questão delas. Elas que são discípulas, né? Elas que se fazem uma disciplina pelo ensinamento que a pessoa A ou B está dando. Porque para quem quer ser discípulo, uma pedra no caminho ensina. Um passarinho que bateu na janela te ensina. Então, é dessa disposição, né, em estar não somente nessa vida passando por ela, mas em fazer a tarefa para a qual você veio fazer. E a gente aqui tem um detalhe, porque é óbvio que nós precisamos fazer obras externas, né? Óbvio, a gente tem um trabalho externo a fazer, né? A sua profissão, a sua empresa que você montou, isso tem uma importância na sociedade. Mas quando a gente fala fazer o trabalho dessa vida, antes de mais nada é o trabalho interno. Porque também o nosso trabalho externo, ele tem que ser o movimentador do trabalho interno, porque senão viramos máquinas de fazer dinheiro, de fazer empresas, ou de fazer terapias, ou de curar pessoas, né? E é interessante, Tadeu, porque eu sou, você sabe, né? Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa, mas um cuidadoso que acaba se tornando responsável, né? Ele quer ser responsável no sentido de deixar tudo virginiano, né? Aquela coisa do controle. E eu tenho aprendido muito nesse caminho, nessa jornada, principalmente com os meus alunos, né? A liberar. Quem chega? Antes eu preocupava. Quem chega? Quem vai permanecer? Quem vai voar? Então, assim, é tão bom quando a gente ganha essa leveza. Ontem, no processo que eu vivenciei, era muito isso. Você não deixa de ser prepotente. Você não é responsável por nada, nem por ninguém além de você, né? Você só precisa acolher e respeitar. E foi tão bonito entender isso. Que uma coisa é a gente entender, bater na cabeça, igual o passarinho lá no vidro. Outra coisa é você olhar e falar, pô, tem um vidro ali, eu não preciso bater mais. Sim. E se bater também, eu vou sair dessa, né? E essa coisa, né? Estou falando isso porque nós transitamos
por muitos lugares, por muitas pessoas, muita gente chega, a gente acaba, às vezes, eu recebo muito dos clientes, quando eu termino uma live, um curso, as pessoas mandam mensagem para mim, né? E eu brinco, gente, eu não sou nada disso. Vocês é que me encontraram. Uhum. Tudo isso que você está falando para mim é seu, é você que tem o potencial para enxergar. Porque senão a gente fica sentado na cadeira de Deus e o ego cresce demais, né, Tadeu? Então, como Essa, é é o risco, descer né? para o nível de igualdade e falar que nós estamos no processo evolutivo juntos? Sim, exato. E quando você falou, né, da pessoa que entra, né, na minha vida, né? Então, essa pessoa que entra, mas a pessoa que sai também, né? O cliente que sai, né? É boa a reflexão, né? Quem de mim está indo embora com essa pessoa, né? E também abençoar não somente a pessoa que está saindo, mas abençoar essa parte minha que está indo embora também, né? Está indo embora. Obrigado, né? Essa parte minha que está indo embora com essa pessoa, eu agradeço, porque você já fez o trabalho que precisava fazer. E eu preciso liberar o espaço, né, para seguir. Porque se eu É, fico preso, né, nesses pequenos eus, eu não avanço no que eu tenho que avançar. Então, os exatamente. clientes, agora estou falando mais para os que fazem atendimento, né? Os clientes entram na nossa vida e se tudo tiver certo, né? Se tudo for direitinho, eles vão sair. Eles vão sair, não importa se é depois de um mês de terapia, um ano, 2 anos, mas se tudo correr certo, eles seguem, né? E seguindo, uma parte minha segue também, eu libero uma parte minha também. Uhum. E é interessante a gente ver que eu estou fazendo uma afirmação e depois queria o seu comentário. O quanto que nós, o terapeuta que eu sou hoje é muito diferente do terapeuta de 20 anos atrás. E eu olho para você, né, a gente tem um caminhar juntos, né? Eu reconheço isso, né? O quanto que você é muito diferente daquela Claudiane que eu conheci numa sala de treinamento de hotel, né? Nós estávamos dando um treinamento juntos, né? E foi ótimo, foi maravilhoso, mas o quanto que a gente caminhou, né? O ser da gente também mudou, né? Sim. Então não é possível que você seja o mesmo terapeuta, a mesma pessoa. Eu tenho um querido meu, o Luiz Ricardo Marinello, é um querido, e ele me deu a honra de facilitar num processo há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, né? E recentemente ele é um grande advogado, tem um escritório incrível aqui em São Paulo, Luiz Ricardo Marinello. Quem precisar de advogado, vale contactá-lo. E ele, recentemente eu fiz um trabalho agora nessa quarentena para a equipe dele toda, fizemos uma reunião online, e eu facilitei um trabalho e tal. E depois, no feedback da reunião, nós conversando e tal, ele falou assim, não, o tempo lhe fez bem, o tempo lhe fez bem, você está muito mais suave do que você era. E para mim foi um grande elogio, né? E olha que Porque você nem tem neto ainda, Tadeu. Suave você eu vai não ficar tenho... depois dos netos. Pois é. Porque eu olho para minha neta, meu olhinho faz coraçõezinhos assim, né? E tanto de coraçãozinho. Como adoça a nossa vida. Tadeu, uma coisa que eu até escrevi, né? Eu fiz o textinho para a gente fazer a chamada para essa live. Eu disse assim: desista de ser importante. Sim, Enquanto a gente adorei. não é, desista de ser Sim, importante. A gente quer tanto ser importante. E o sim. terapeuta, ele só se coloca no caminho, né? Ele se É, coloca ali, disponível, é a disponibilidade. E quando a gente é. quer ser importante, tanto que paga um preço alto por isso, né? E a gente vive numa época em se buscar
espaços na cabeça das pessoas, porque está todo mundo na internet, todo mundo fazendo live, todo mundo fazendo publicidade na internet e pagando. Eu não estou criticando, eu estou constatando, né? E talvez seja necessário fazer isso e tal. Mas você precisa... não adianta você fazer esse movimento de comunicação se antes ele tem que ser um movimento interno. Quer dizer, antes é preciso ter o que transbordar para o mundo, né? O Osho tem uma frase no final, né? A lápide dele, ele fala: eu não tenho preocupação nenhuma se a obra que eu fiz vai continuar ou não. Porque se houver valor naquilo tudo que eu fiz, que eu falei, isso continuará por si mesmo. Não preciso ter esforço, não há necessidade de esforço. As pessoas têm dificuldade disso, né? Se a tua entrega para o mundo, estou falando agora especificamente do profissional, e não necessariamente do profissional como terapeuta, se o que você faz como empresário, o que você faz como professora, né? Como médico, médica, é realmente o reflexo da sua alma que transborda, né? Então, isso por si só ele toma o rumo. Isso por si só ele é próspero. Não há necessidade, é óbvio que você precisa cuidar dos aspectos, né, de comunicação, tudo. Mas se você só cuidar da comunicação, só cuidar de ter uma imagem, só cuidar de se mostrar o quanto você é importante, isso não se sustenta. Uhum. E assim, né? E receber quem chega, né? Então, às vezes eu falo, hoje eu não vou fazer a live. Aí, de repente, eu faço um movimentozinho que tem conexão com aquilo, de fato, com a minha presença. E aí dá 80 pessoas, 70 pessoas, 60 pessoas, né? E é assim, qual é a qualidade disso, né? Sim. Qual é a qualidade daquilo que eu estou falando, pronunciando? Qual é a qualidade daquilo que sai da minha boca? Sim. Não é? Que verdade que verdade é essa, né? É uma verdade o que sai de mim? Para mim é uma verdade? É parte da minha verdade? Uhum. Então, essa inteireza, ela é essencial, porque sem ela não tem presença, né? Juntando as colchas dos assuntos, né? A presença ela só acontece se ela fizer sentido para você, né? Então, agora falando especificamente para os consteladores que estão nos ouvindo, né? Eu não posso buscar ter presença na hora de fazer uma constelação se eu não tenho presença na minha vida. Presença não pode ser somente algo que eu aplique naquele momento em que eu sou facilitador. Eu tenho que ser essa presença na vida e naquele momento em que eu ofereço isso na forma de uma facilitação, de uma constelação, de uma dinâmica que se chama constelação ou qualquer outra. Então, é preciso buscar. Tem uma querida minha, Vandira, é uma querida. Eu divido uma sala no espaço que ela coordena, do outro lado da cidade de São Paulo, na Zona Leste. E eu mandei para ela o convite da participação, e eu até escrevi, mas ela usou uma frase que a consciência é que nem músculos. A consciência precisa treinar, né? Você precisa treinar. Então, acho que este exercício, né, diuturno, né, desde que você acorda, quando você vai dormir, e óbvio que na maioria do tempo a gente falha. É óbvio, né? Mas eu estar nessa procura de estar na minha presença e reconhecer que não consigo estar nela na maioria do tempo, né? Esse exercício, né, te valida, te qualifica para você, então, ser um facilitador, para você fazer uma constelação. Porque se eu sou perfeito, já acabou, tá pronto, né? A perfeição, tá, tudo bem, eu sou perfeita. Mas aí acabou. E Olha assim, só, não, perdão, desculpa, eu te cortei, mas olha só o que Carl Rogers fala. Aceitar ser quem eu sou
e tornar possível que a outra pessoa veja esse que eu sou, é a tarefa mais difícil que conheço e nunca vai estar terminada, né? Aceitar ser quem eu sou, né? Esse que eu sou. Uhum. E, E é, que falha muito. e é assim, né, Tadeu? É de um lugar consciente, não é de um lugar de comodismo, não é? Não. É um lugar consciente. Quando eu falo Sim. assim, nossa, eu sou isso, a minha essência não são os meus emaranhados, não é? A minha essência, quando eu me conecto de fato com a minha essência, a minha essência é bela. O que eu estou criando para mim? Por que tanto sofrimento? A essência, ela é bela. Então, acho que quando eu falo, eu aceito, né, o meu personagem, não nesse sentido do comodismo, de falar assim, eu estou pronto, acabou. Não tem mais que evoluir. Porque tem gente que acredita seriamente que pau que nasce torto, até a cinza é torta, né? Não, não, não. Estamos falando de uma outra coisa, né? E De a gente outro está nível. falando dessa tornar-se pessoa em essência, né? Tornar-se Isso. pessoa. Isso é muito bonito. Que que é imperfeita, que é falha, que tem incompleta, né? E que esta incompletude é consciente dessa incompletude que eu vou para o mundo mesmo assim, mesmo Uhum. sabendo que eu sou incompleto, imperfeito, né? E esse movimento de ir para o outro, né? De se abrir para o outro, dessa forma que eu estou, não que eu sou. O português é uma das poucas línguas que tem a diferenciação entre o verbo ser e estar. Isso é de uma preciosidade na nossa língua. Muitas línguas latinas não têm essa diferenciação. E ela faz muita diferença, né? Assim, eu estou incompleto. Eu não sou uma pessoa incompleta, assim, pronto. Não, eu estou em um processo de me completar, de me aperfeiçoar, de ser melhor. Obviamente que olhando assim, eu reconheço a minha imperfeição nesse momento. Não, é diferente da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, né? Isso! Não, não. Esse é me colocar nesse grau de consciência, né? E de querer continuar. Não, eu posso ser um pouco melhor, mais atento amanhã. Estou falando de coisas práticas. Eu posso ser mais delicado, menos áspero com o meu parceiro, com a minha companheira, com a minha esposa. Eu posso ter mais ouvidos para o meu filho. A gente costuma ter dificuldade, né, dessa escuta com os parentes, com os irmãos. Então, é disso que estamos falando, desse reconhecer que ainda não está pronto e que preciso fazer esse movimento, mas é com esse que eu me coloco disponível também. Tem uma pergunta da Elisa. Ela diz assim: quando sentir que estamos prontos para ser constelador, se estamos evoluindo a cada dia? Então, é, é o paradoxo, né? Ter a coragem de mergulhar no paradoxo. Então, Elisa, fica tranquila, você nunca vai estar pronta. Então, já resolvi uma questão para ela, está resolvida. Está resolvida, né? Nunca vai estar pronta. O dia que você estiver pronta, tem algo errado. O dia que você se sentir, estou pronto, pronta para fazer uma constelação, tem algo errado. Não faça constelação. Esse tem uma historinha que eu ouvi, eu não sei se é verdadeira, mas a Fernanda Montenegro, eu vou contar como eu recebi. Se não for verdadeira, a Fernanda Montenegro me desculpa. Mas diz que ela estava numa noite de inauguração de uma peça, né, de lançamento de uma nova peça. E aí o repórter foi no camarim e perguntar para ela como é que ela estava se sentindo. E ela disse: eu estou muito nervosa. Estou nervosa, estou com medo, né? Emoções humanas, né?
E aí o repórter pegou e falou, desculpa, Fernanda, mas essa é a 50ª peça teatral que você faz na sua vida, né? Eu duvido que você esteja nervosa, porque aquela atriz, né, mocinha da novela, ela lançou essa semana também a primeira peça dela teatral. Eu fui lá entrevistá-la e ela disse que ela estava tranquila, porque era como fazer uma novela, não tinha muita diferença, tudo era ser atriz, né? E você fala que você está com medo, e aí a Fernanda Montenegro falou assim, pois é, quando ela tiver 50 anos de carreira e tantas peças teatral nas costas, ela vai ter muito medo de entrar em cena. Ela vai ter muito medo de uma nova peça. Ela vai ter medo do fracasso. Então, bonito, né? Eu achei bonito essa permissão que a gente Porque essa precisa peça é se... a primeira que eu vou fazer, né? Exato. Essa é única, Então, eu nunca fiz antes. eu nunca fiz antes. Exato, eu nunca fiz antes essa. Isso acontece... Eliana, que nos perguntou? Perdão. Quem A foi a Elisa, pessoa que nos perguntou? Perdão, o nome? Elisa, Elisa. Então, Elisa, eu já estou, acho que há 10, 12 anos fazendo constelações. Eu nunca repeti uma constelação. Né? Nunca. Né? Nunca se repete. E eu entro numa constelação exatamente com esse grande desconhecido, um pouco de curiosidade e também medo, né, do que vai acontecer. Então, a gente nunca vai estar pronto. E a gente, com essa certeza de que a gente nunca vai estar pronto, é que a gente deve ir e constelar. uhum. Não sei, É essa bonito isso, resposta né? é Muito bonito. bom. Eu ter sempre essa angústia de um novato, né? Essa angústia, essa incerteza, esse medo de um principiante. E Não, essa e é a quando a grande... gente olha para a constelação e não entende nada, e você fala, meu Deus, aí você faz aquela cara de paisagem. É, Eu tô lá. é, Quantas vezes a pessoa acha que a gente sabe tudo e eu só preciso estar na presença, porque tem hora que eu não entendo nada. é, E se eu não estou na exato. presença, eu vou fazer às vezes bagunça. E às vezes a gente olha assim e fala, como é que é, Tadeu? Que bom, que bom. Que bom, que bom. Não tem de É nada o muita, campo, tá tudo revirado, né, Tadeu? tudo revirado, eu não sei nada, eu estou perdido, né? Mas eu posso respirar e lembrar que se eu sou o facilitador, né? Se não fui eu quem escolhi facilitar aquela constelação, né? Foi o cliente, Que me na escolheu. sabedoria dele, na sapiência dele, do ser dele, né? Como você falou, né? Nos eu superiores, ele foi buscar o melhor facilitador para ele, né? Então, eu me apropriar naquele momento de que pode estar realmente confuso para mim, que sou o constelador, mas eu sou o constelador ideal para esse trabalho. Isso serve não só para a constelação, né? Isso serve para qualquer trabalho terapêutico, isso serve também para uma professora, isso serve para tudo, né? Eu ser Uhum. um diretor de empresa, estou vivendo... eu atendo um CEO de uma grande empresa, e imagina, né, o que não está passando, 4.000 funcionários, né, a responsabilidade numa empresa de serviços. E outro dia eu cheguei para ele e falei, que bom que é você o CEO dessa empresa, com todas as questões, essas dificuldades. Que bom, você é o CEO certo para esta empresa, né? Para esse momento de dificuldade, né? Ele teve 4.000 funcionários, ele teve funcionários que já morreram da Covid. Não é fácil, né? Não é fácil, mas que bom, né? Eu vejo ele cuidando de alguns detalhes tão bonitos, né? Que tem impacto na vida dos 4.000 funcionários, né? Então, essa certeza, né? Ela precisa ser sempre lembrada pela gente. Não, se eu estou aqui, eu sou
o que tem que fazer essa cirurgia, eu sou o que tem que orientar essa pessoa. E, Tem uma ordem maior tecendo essa grande colcha, né? e logo em seguida, tornar-se desnecessário, né, Tadeu? É, Nesse momento eu sou esse facilitador, depois eu sou desnecessário. depois eu sou desnecessário, depois eu desapareço, Depois eu desapareço. depois eu Olha que lindo, desapareço. né? É, E essa consciência é inclusive com as nossas funções familiares, né? A função tem sim, um momento que a gente desaparece da vida dos filhos para que eles possam voar. Tem um é, momento que chegam os netos e você tem que estar ali presente, porque também é parte sua, é a sua história de novo vindo para você. E aí eles uhum, ficam grandes e a gente desaparece também para deixá-los construir os próprios valores, né? Ontem isso. eu conversando com meu filho, Luiz Eduardo, né? E aí ele falou assim, mãe, você é a mãe certa. Ele fala assim, né? Você é a mãe certa para nós. E porque você, com seu masculino, manda a gente pro mundo. Eu Né? achei tão engraçado. Eu falei, então espera lá, eu sou a mãe ou eu sou o pai? Eu sou o feminino ou eu sou o masculino? Aí ele falou, você é quem a gente precisa. E quando e quando ficar velha vai ficar desnecessária também. Tá tudo certo. E é É, bonito essa compreensão, né? é isso. O Tarso perguntou E uma coisa assim para mim. Claudiane, você quer ser lembrada depois que morrer? Eu falei, quero. Ele falou, tem certeza que você quer ser importante? Eu falei, quero. Ele falou, vai ser ah, aquelas estátuas, né? Prefeito da cidade ganha uma estátua e com o passar dos anos vira ninho de pombo. Você quer virar ninho de pombo? Não, deixa eles virarem a página, deixa eles construírem outras histórias. Aí fica lá com aquelas plaquinhas, aquela estátua sua, os pombos vão fazer uma algazarra tremenda, você vai encher o saco desse negócio. Ai, é, que é uma ilusão, né? É ilusão humana, humanamente a gente compreende, né? De ser importante para o outro, né? Da importância, eu dou importância em ser importante para o outro, né? Quando, na verdade, o que é para ficar, fica. Eu não tenho controle. O Humberto Maturana, o grande Humberto Maturana, eu assisti uma palestra com ele e foi muito interessante. Ele abriu a palestra, ele é muito divertido também, e falando assim, boa tarde, com aquele sotaque portenho dele, boa tarde a todos, todos. Quero dizer para vocês que eu vou dar uma palestra aqui com a minha esposa e eu sou totalmente responsável por aquilo que eu falo, tá bom? Então vocês podem até me cobrar aquilo que eu falo. Agora, eu não tenho responsabilidade nenhuma por aquilo que vocês compreendem daquilo que eu falo. o que você escuta? Porque já começa daí, você fala algo, a pessoa compreende diferente, eu não vou entrar aqui, né, que são os processos de comunicação, e depois daquilo que ela compreendeu, que talvez não seja aquilo que o outro falou, ela vai fazer a viagem dela. Então, muita prepotência, né, querer achar que, né, o essencial fica, né, o ser, né, das pessoas pegam aquilo que estão preparados para receber, para acolher naquele momento, e aquele que fala desaparece. É Não lindo isso, precisa né? mais. É bonito, é. Ok, Tadeu, E isso estamos encerrando, né? é Estamos mesmo? Já terminando. acabou? Estamos Já terminando. acabou? Está terminando. Assim, Então, assim tão rápido? eu não fechei a agenda ainda, quem está nos assistindo, mas amanhã nós começaremos às 19 horas. Vou organizar hoje a agenda, definir quem é quem, passo para vocês, ok? Passo ainda hoje, eu vou divulgar quem vai ser o palestrante de amanhã, o convidado de amanhã, o facilitador de amanhã, né? Gente, Muito bom. gratidão. Só lembrando para Obrigado. vocês que no dia 8 e no dia 9 eu e a Rafa Baldiceira vamos fazer
A Maratona da Sexualidade, a Expansão do Ser. Se alguém quiser mais informações, basta me chamar. Tadeu, gratidão na sua alma. Beijos. Muito obrigada por tudo. Saudades. Saudades. Obrigado. Beijão. Beijo para vocês. Bom domingo. Beijo para todo mundo. Tchau.